Olá! Hoje é um dia especial. O canal Realidade Alternativa começa uma nova série de vídeos impactantes. E serão vídeos voltados especificamente para mostrar a você o caminho para ficar rico. Para que você consiga a tão sonhada prosperidade, a liberdade financeira e a felicidade. Apresentaremos histórias de gente bem-sucedida. Daremos dicas infalíveis para você chegar o mais rápido possível ao que tanto deseja: a riqueza. Riqueza não de forma pejorativa, gananciosa ou ilícita. Ao contrário, vamos mostrar como a riqueza é uma dádiva que você tem direito. Eu sou o jornalista Bruno Monteiro. Começamos o vídeo de hoje falando sobre as 3 etapas para a riqueza. Acompanhe essa história. Certo dia, um homem de negócios morador da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, comentou com um outro amigo em tom desanimado: "Meu irmão está no mesmo ramo de negócio que eu, apenas a 3 quarteirões de distância. Está prosperando bastante, praticamente nadando em dinheiro. Recentemente, admitiu mais 2 empregados." Abatido, o homem continuou seu relato: "Eu, entretanto, mal consigo ganhar para pagar as despesas. Nada existe quanto à localização da loja ou à mercadoria. A causa deve ser eu mesmo." Ao ouvir a reclamação e a autopiedade do amigo, o interlocutor disse: "O fato de ficar rico e de progredir na vida não se resume a um certo negócio ou localização. A riqueza está na mente dos homens. Alguns de grande talento permanecem pobres e frustrados, enquanto outros, de muito menos talento ou educação, prosperam além de suas melhores expectativas." Então o amigo do empresário frustrado falou das 3 etapas para alcançar a riqueza. Ao colocar em prática as 3 etapas, o empresário prosperou de forma notável. E você também pode conquistar. Vamos lá? Primeira etapa: nunca faça uma afirmação negativa sobre o seu estado financeiro, tal como: "Não posso pagar o aluguel, não consigo ganhar para pagar as despesas, os negócios vão muito mal, não posso pagar minhas contas", e etc. Ao lhe ocorrer um pensamento negativo, substitua-o pela afirmação: "Tenho um estoque infinito em meu íntimo e todas as minhas necessidades são satisfeitas instantaneamente." Pode ser necessário ter de repeti-la 50 vezes por hora, mas persista, que o pensamento negativo deixará de o preocupar. Segunda etapa: adquira o hábito durante o dia de condicionar sua mente às riquezas divinas, afirmando: "Deus está sempre presente para ajudar-me nas dificuldades." E "Deus é a fonte instantânea e imediata de meus recursos, proporcionando-me todas as ideias necessárias em todos os momentos e oportunidades." Terceira etapa: ao dormir todas as noites, repita esta grande verdade: "Sou grato a Deus por suas riquezas sempre presentes, imutáveis e eternas." Como já destacado, o homem de negócios que antes mal ganhava dinheiro para pagar as contas básicas, após executar essas 3 etapas, prosperou extraordinariamente e se tornou um grande empresário de sucesso. Já falamos aqui no canal Realidade Alternativa bastante sobre a lei da atração, o poder das palavras e pensamento positivo, mas não só falamos, como trazemos exemplos concretos para que você possa se sentir cada vez mais motivado. Este empresário, após executar as 3 etapas, mandou posteriormente emoldurar a seguinte citação bíblica que mantém em sua mesa: "O deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará
e florescerá como a tulipa. Isaías, capítulo 35, versículo 1. E então, ele disse ao amigo que lhe apresentou as 3 etapas para a riqueza: minha mente era um ermo e um deserto. Nada havia ali a não ser as sementes da ignorância, do medo e da autodepreciação, além de um sentimento de inutilidade. Atualmente, estou no caminho da vitória, da realização e da prosperidade. Comece a aplicar hoje mesmo essas 3 etapas para a riqueza, que ela certamente virá. Se aconteceu com este homem, por que não aconteceria com você? Basta acreditar, basta persistir, basta ter fé. Conhecimento. O quanto de conhecimento você tem em sua vida? Bem, o conhecimento a que me refiro aqui não é o conhecimento oficial escolar. O conhecimento a que me refiro é o conhecimento do rumo de sua vida. Você já parou para pensar se está satisfeito com a vida a qual você leva hoje? Atualmente, você já conquistou tudo o que deseja, que sonha? Creio que se você está vendo este vídeo agora, muito provavelmente ainda não. E faço destaque para o ainda, pois você vai conseguir. Mas eu lhe faço outra pergunta: o que você tem feito para sair do lugar? Efetivamente? Veja, Deus faz sua parte em plenitude. Ele ouve sua oração se ela for feita de forma sincera, de coração aberto. Mas Deus também deseja sua contrapartida. Não basta somente ficar sentado o dia todo em seu sofá, repetindo uma oração, mas não fazer absolutamente nada para que aquilo que você pede se torne realidade. E mais, não há desculpas para não adquirir conhecimento. Vivemos na era mais tecnológica que já existiu, que novas informações são transmitidas a cada 10º de segundo. YouTube e outras fontes de conhecimento gratuito estão ao seu dispor. Quantos livros sobre como chegar ao seu objetivo você já leu este ano? O conhecimento liberta. Hoje eu quero contar a história de uma estrangeira, a eslovena Alenka. Como muita gente já sabe, a região que Alenka nasceu e viveu sua infância sempre teve uma instabilidade política, conflitos, falta de oportunidades e até mesmo nos piores momentos, o perigo de faltar o básico. Hoje a situação está um pouco mais tranquila na região, mas há 20 e 25 anos o cenário era bem diferente. Mas Alenka sempre teve dentro de si o sonho de primeiro sair de seu país e trabalhar em outras localidades mais importantes e com mais oportunidades, como Itália, Espanha, Reino Unido e etc. Mas para isso precisava aprender outras línguas. Ainda pequena, se esforçou e estudou tanto que aprendeu alemão, francês, italiano, espanhol e, é claro, o inglês. Na verdade, durante mais de 10 anos de sua vida, desde a infância até o fim da adolescência, essa foi a principal ocupação de Alenka: aprender idiomas. Outra ocupação foi se especializar em turismo, ficar especialista nas principais rotas e lugares de visitação da Europa Ocidental. Aos 20 anos, Alenka partiu atrás de seu sonho. Se inscreveu em um programa de estágio em guia turístico de uma empresa que fazia excursões nos países europeus. Por conhecer vários idiomas e também a história e as funções do trabalho, logo conseguiu o emprego. Alenka não tinha um endereço fixo. A jornada de trabalho era altíssima e ela sempre estava em alguma localidade diferente todos os dias. E o dinheiro não era aquela maravilha. Depois de alguns anos, Alenka viu que não saía do lugar. Pelo enorme número de contato com pessoas de vários países do mundo, ela ficara sabendo de várias histórias de sucesso através do pensamento positivo, da mentalidade de crescimento, da grande lei da atração. Ela não parou com a busca do seu conhecimento.
Ela vinha estudando livros especializados no assunto, assistindo palestras e lendo artigos sobre o assunto. E sempre que encontrava alguém que puxava a conversa sobre este assunto, se inteirava como aquele turista fez para conseguir seu objetivo. Alenka despertou em si o desejo de ir para os Estados Unidos, de morar na América, pois pela sua experiência de vários anos conversando tanto com americanos como gente de outros países que foram morar lá, sabia que podia ter uma vida muito melhor morando nos Estados Unidos. Mas como uma imigrante eslava, de 20 e poucos anos, uma guia turística, sem nenhum vínculo familiar, conseguiria um visto permanente de trabalho num dos países mais desejados do mundo para se morar? Se olharmos com os olhos do ceticismo, somente com o olhar da racionalidade, poderíamos dizer que o sonho de Alenka era simplesmente impossível. Mas para quem crê que nada é impossível, que basta acreditar em si e no que o Criador reservou, podemos afirmar que o desejo de Alenka era uma questão de tempo para se concretizar. Ela começou a orar e proclamar: eu nasci para ser vencedora. Fui uma vencedora em tudo que fiz até hoje. Me esforcei e consegui meus objetivos. Eu quero e vou conseguir morar e trabalhar nos Estados Unidos. Eu tenho certeza disso. Alenka começou a proclamar essa oração em sua vida, dia a dia. Um detalhe importante: mesmo sem ter acontecido nada ainda, ela já falava como se seu sonho já tivesse acontecido. Tipo, para um turista que ela guiava, ela sempre dizia: logo, você não me verá mais aqui. Vou morar e trabalhar nos Estados Unidos, sabia? Em uma determinada viagem para as ilhas gregas, Alenka encontrou uma família americana. Ela fez amizade com toda a família, mas especialmente com a mulher, a mãe da família. Mas Alenka não comentou, em momento algum, naquela oportunidade, seu desejo de ir para a América, pois, segundo ela, foi muito trabalho naquela excursão, muitos turistas e lugares para levá-los. Simplesmente não havia tempo. Foram 7 dias de viagem. Ao término, a americana estava tão impressionada com a simpatia, determinação e conhecimento de Alenka que fez um convite. Se ela gostaria de passar um tempo nos Estados Unidos, trabalhando como assistente pessoal dela e ser babá de seus filhos. A mulher disse que arrumaria toda a papelada e que, se desse certo, Alenka poderia até conseguir o visto de trabalho permanente. Que magnífico! Assim, após algumas semanas, Alenka embarcou para o seu grande sonho. Os meses de experiência foram um sucesso. Sua amiga e patroa americana ajudou a conseguir o visto de trabalho. E hoje, Alenka, além de trabalhar, está noiva de um americano. E não parou de estudar, de obter conhecimento. Está aprendendo mais idiomas e está lutando para entrar em uma universidade americana. Alenka conseguiu! Além do poder de seu subconsciente, da crença positiva que tinha em si mesmo, o que fez Alenka conseguir seus objetivos foi conhecimento. Ela creu que poderia, fez orações, mas não somente obteve conhecimento da sua área de trabalho, como também da grande lei da atração. Assim como Alenka, você também pode tudo. Basta querer, basta acreditar, basta adquirir todo o conhecimento possível. Espero que essa história possa ter edificado você cada vez mais. Você tem conseguido pagar as suas contas? Segundo a Bíblia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus também deu todo o jardim do Éden para que o homem e a mulher pudessem dominar e aproveitar as benesses daquele paraíso. Desde o princípio, o Criador sempre quis proporcionar ao homem o melhor, o máximo da riqueza e prosperidade. No entanto, durante toda a história universal, Deus nunca abandonou sua criação.
e sempre proporcionou glórias, vitórias, riquezas aos merecedores e, principalmente, àqueles que creram. Mas por que eu estou falando tudo isso? É porque esta essência não mudou até os dias de hoje. Deus quer lhe proporcionar o máximo de benesses, de riquezas e de bem-estar. Você tem o direito de ser rico. Essa é a mensagem de hoje. Dona Conceição foi dona de casa a vida toda. Viúva, vive da pensão deixada pelo marido. Uma pensão que mal dá para suprir as necessidades mais básicas. A vida inteira, o grande sonho de Dona Conceição foi não precisar se preocupar com dinheiro todo mês. Ela queria poder ter como principal ocupação da mente outra coisa que não fosse: será que este mês vai dar para pagar todas as contas? Dona Conceição estava exausta. Já eram décadas e décadas com este fardo nas costas. Desde o início do casamento, passando pela criação dos filhos e agora com os netos. Na verdade, o desejo mais recente de Dona Conceição era mimar os netos, vê-los felizes com presentes, poder ajudar na educação, para que eles não tivessem que ter este fardo da incerteza financeira também em suas vidas. Certo dia, Dona Conceição ganhou um celular de um dos seus filhos em seu aniversário. No começo, ela sabia somente as funções mais básicas, como ligar para os seus filhos, netos, sobrinhos e etc. Mas, ao passar do tempo, ela começou a mexer um pouco mais. Sua neta mais velha, Nathalie, criou um perfil no Facebook e, aos poucos, a idosa foi aprendendo a mexer, especialmente no Face e também no WhatsApp. Conversar com parentes e amigos que moravam longe e ver vídeos e mensagens por meio do Facebook e WhatsApp se tornaram um dos principais passatempos dela. Um dia, um vídeo chamou a atenção de Dona Conceição. Era uma pessoa falando o quanto a grande lei da atração mudou a sua vida. Entre outras coisas, a pessoa do vídeo disse que o grande sonho, antes de conhecer a lei da atração, era viver tranquilamente e que todo mês era um martírio a sua vida financeira. Quando ouviu isso, Dona Conceição se arrepiou. Era exatamente a mesma coisa que ela sentia. A pessoa do vídeo disse que tudo mudou quando ela iniciou a fazer a seguinte oração: as riquezas de Deus fazem parte da minha vida. Suas riquezas fluem para mim em avalanches de abundância. E eu lhes agradeço por estar bem agora e por todas as suas riquezas. Então, Dona Conceição começou a fazer esta oração. Ao levantar pela manhã, repetia durante vários minutos: as riquezas de Deus fazem parte da minha vida. Suas riquezas fluem para mim em avalanches de abundância. E eu lhe agradeço por estar bem agora e por todas as suas riquezas. Ela pegou um caderno e começou a escrever essa oração. Muitas e muitas vezes, várias e várias folhas. Ela até decorou a oração e sempre a repetia, acreditando fielmente em cada palavra. A Dona Conceição até bordou um pano de prato com uma oração para colocar em sua cozinha. Passou um mês, 2, 3, 6 meses. A situação não mudara. As dificuldades eram as mesmas, mas isso não desanimou Dona Conceição. Ao contrário, a cada mês ela sentia que, independentemente de qualquer coisa, sua vida iria mudar. Ao acordar, ela já não sentia mais aquele aperto no coração, mas sim uma felicidade. Ela também começou a inundar-se de informações sobre a grande lei da atração. Via vídeos na internet, comprou livros, tornou-se uma especialista no assunto. Além da oração que continuara a repetir mais e mais, ela foi fazendo outros exercícios que aprendeu assistindo esses vídeos, lendo esses livros, ouvindo histórias de mudanças de vida. No 7º mês, um homem bateu à sua porta. Ele se apresentou como sendo o advogado do sindicato que seu marido era afiliado. Ele informou a Dona Conceição
que eles haviam entrado com algumas ações judiciais sobre correção de FGTS, questões referentes à segurança do trabalho e outras coisas mais. As ações já corriam há vários e vários anos e estavam empacadas. Mas o advogado falou que, quando todo mundo do escritório tinha perdido as esperanças, a decisão, na última instância, finalmente saiu. E todas as decisões haviam sido favoráveis aos empregados. Dona Conceição recebeu, juntando todas as ações, R$320 mil, além de ter conseguido ter uma revisão em sua pensão, que praticamente dobrou. Dona Conceição disse que aquele advogado era um homem que havia vindo do céu e que aquilo que acontecera com ela foi um verdadeiro milagre. Mas, na verdade, o que aconteceu com Dona Conceição não foi um milagre, e sim a resposta de seu subconsciente a toda oração que ela proferiu. Ela atraiu aquilo para si. Veja a força que a grande lei da atração tem. Processos empacados já há décadas. Processos que Dona Conceição nem sabia que existiam. Aquela senhora tem o direito de dar o nome que quiser para o que aconteceu com ela. Milagre? Ok, mas repito que foi ela própria a responsável pela grande transformação que sua vida teve. E Deus? Bem, como disse no início, Ele quer que seus filhos sejam o mais bem-sucedidos da face da terra. Basta crer no que Ele próprio criou. Eu vim para que tenham a vida e a tenham com mais abundância. João, capítulo 10, versículo 10. Basta crer no direito de ser rico. Você acredita? Você já deve ter ouvido falar da profissão de carpinteiro, certo? Aquele profissional que constrói e conserta objetos de madeira, como móveis, peça para maquinários e etc. Sim, a profissão de Jesus Cristo. Pois hoje vamos contar a fantástica história de um carpinteiro que fazia bicos, mas que tinha um sonho de chegar a construir arranha-céus, esses prédios enormes que vemos em metrópoles como São Paulo ou Nova York. Será mais uma história real, para continuar te motivando, te inspirando, fazendo você acreditar que é possível atrair tudo de bom para a sua vida, aquilo que você tanto almeja, em seus sonhos, seus projetos, suas conquistas, sua felicidade. Em uma cidade do interior do Arizona, nos Estados Unidos, havia uma pequena carpintaria. Charles trabalhava nela e fazia pequenos consertos em móveis, compartimentos para indústrias, peças para maquinários e outras coisas mais, constituídas de madeira. Fazia esses bicos para sobreviver. Quando voltava para casa, a madeira não deixava a vida do carpinteiro, já que ele morava em uma velha e arruinada cabana afastada do centro da cidade, numa região montanhosa. Mesmo trabalhando com madeira todos os dias, em uma cidade pequena do interior e sem nenhum caminho lógico a seguir, Charles tinha um desejo imenso de trabalhar na construção civil, mais especificamente em erguer arranha-céus nas grandes cidades do país. Só para nível de comparação, o pensamento de Charles seria mais ou menos como um motorista de aplicativo quisesse ser um piloto de Fórmula 1. Mas para Charles, conquistar seu principal objetivo na vida não era impossível. Ao contrário, ele tinha dentro de si tanta certeza que a hora iria chegar que não ficava angustiado com a espera. Só para constar, Charles já trabalhava como carpinteiro há muitos anos. Charles tinha o que chamamos de mentalidade de crescimento. Ele tinha autoconfiança em si mesmo e no dom que o Criador lhe deu. Por isso, chegar ao seu objetivo se tornou a coisa mais importante de sua vida. E desde o dia que ele tomou a decisão de mudar de vida, de conseguir chegar a construir arranha-céus no lugar de bancos de madeira, ele começou a repetir para si mesmo: estou ficando rico e contribuindo para que os outros fiquem muito ricos. Estou proporcionando a todos muitas benesses.
Você percebe que Charles não envolveu somente ele em seu processo de atração mental? Ouça a frase novamente, que o carpinteiro dizia inúmeras vezes ao dia: estou ficando rico e contribuindo para que os outros fiquem muito ricos. Estou proporcionando a todos muitas benesses. Ele não se lembrou somente dele, foi tão empático que também lembrou de seus clientes, do seu próximo. Quando adotou essa frase como um verdadeiro mantra diário, Charles estava longe de ser rico, nem mesmo a maioria de seus clientes. Mas ele deu o primeiro passo, que foi modificar a sua postura. Se ele não podia ser rico em bens materiais, poderia ser rico na sua mente, na sua postura e mais, proclamar que seus clientes também estavam ficando ricos. Antes de concluir a história, eu lhe pergunto: você já desejou que uma outra pessoa também se tornasse rica, além de você? Você já desejou prosperidade, liberdade financeira, riqueza para alguém que faz parte da sua vida? Deixo essa reflexão. Após mudar sua imagem mental para uma postura positiva, o negócio de Charles começou a crescer, pois não parava de chegar clientes. Com isso, ele teve que contratar outras pessoas. Além de estar ficando mais próspero, ele também já estava causando impacto na vida de outras pessoas, dando-lhes emprego. Mas não para por aí. Em um determinado dia, foi solicitado ao carpinteiro que ele construísse uma casa de um homem muito rico, que morava no leste dos Estados Unidos, uma das regiões mais ricas do país, mas que estava na cidade de Charles, um local mais sossegado para se recuperar de um problema de saúde. Ele e sua equipe nunca tinham construído ou até mesmo reformado uma casa em madeira fina com tanto requinte, luxo e riqueza. Em vez de ficar inseguro, Charles percebeu que aquela era uma oportunidade única e empreendeu todos os seus esforços e talentos na restauração daquela casa. Ao final da obra, o milionário ficou tão impressionado que convidou Charles para se juntar a ele. O homem contratou Charles como um pequeno empreiteiro para a realização de empreendimentos na região. Algum tempo depois, o grande empresário veio a falecer. E então Charles recebe a notícia de que o único herdeiro de toda a fortuna daquele homem era ele. Sim, o milionário deixou toda a sua riqueza para Charles, o humilde carpinteiro. Hoje em dia, Charles possui muitos milhões de dólares e já construiu inúmeros arranha-céus. O simples carpinteiro do interior dos Estados Unidos hoje é um dos maiores construtores de arranha-céus do país. Emprega milhares de pessoas. E claro que muitas delas foram seus clientes algum dia. Você lembra da frase que Charles adotou como lema de sua vida e que ele repetia para si mesmo centenas de vezes diariamente? Estou ficando rico e contribuindo para que os outros fiquem muito ricos. Estou proporcionando a todos muitas benesses. Pois é, não é preciso dizer mais nada. A grande mensagem de hoje é que não importa qual seja o seu ramo de negócio, comece a pensar como o humilde carpinteiro. Comece hoje a concentrar sua mente em pensamentos de riqueza, saúde e felicidade para os outros. Esses pensamentos se fixarão em seu subconsciente e, pela lei universal da atração, atrairão tudo aquilo para você, fazendo-o fabulosamente rico e possibilitando-o a prosperar espiritual, mental e materialmente. E então, você está sentindo que está cada vez mais perto de ganhar muito dinheiro, de realizar seus sonhos, seus projetos, aquele carro, aquela viagem, aquela casa, a tão sonhada liberdade financeira? Esta série de vídeos tem exatamente este objetivo. E eu tenho a mais absoluta certeza que todos nós estamos a passos largos de conseguirmos alcançar
o topo dos nossos desejos. Vimos nos últimos vídeos histórias reais e inspiradoras que provam que a nossa mente, o pensamento positivo e a mudança de mentalidade são bem mais poderosas do que possamos imaginar. Hoje, no entanto, vamos falar de um bloqueio muito comum e que pouca gente percebe, que pode ser a barreira para a conquista que você tanto almeja: a inveja. Sim, além de uma mentalidade de crescimento, de crer na lei da atração, precisamos fazer uma verdadeira limpeza em nosso cérebro para jogar na lixeira o que é ruim, o que nos atrapalha, o que nos impede de ser feliz. Precisamos rodar o antivírus na máquina que temos dentro de nosso crânio. Modificar crenças falsas, que só servem para nos botar para baixo, nos enganar e atrapalhar a vida do nosso semelhante. E a inveja é um dos principais vírus que existe. Hoje nós vamos ver como exterminá-la de vez. Tobias é um corretor de imóveis muito competente. Já exerce a profissão há vários anos. Fez todas as certificações necessárias e logo no início da carreira começou a vender alguns imóveis de valores mais baixos. Certo dia, em sua cidade, uma grande construtora anunciou que iria lançar um grande empreendimento imobiliário, um condomínio com inúmeros terrenos a serem comercializados. Era a oportunidade que Tobias tanto esperava. O lançamento do condomínio de alto padrão aconteceu e logo na segunda-feira, Tobias já estava animado no plantão de vendas e com vários contatos que tinha. Num primeiro momento, o corretor ficou ainda mais animado ao saber que um colega mal chegara ao seu plantão de vendas e já tinha fechado o negócio. Tobias então teve a certeza de que aquele empreendimento era sua mina de ouro. No entanto, os dias foram passando. Uma semana, 2. Tobias ainda não havia vendido nada, mas seus colegas já haviam fechado vários negócios e, inclusive, já faziam planos com a comissão gorda que receberiam. Dentro de si, além da frustração, um sentimento de inveja tomou conta de Tobias. A inveja era tanta que Tobias não conseguia mais nem olhar para os seus colegas. Então, ele confidenciou como estava se sentindo a um amigo bem próximo. Eu não consigo entender isso. Trabalho durante o dia todo. Os possíveis compradores vêm até meu estande, fazem o tour pela propriedade, vão conferir terrenos e até casas que tenho para vender, mas simplesmente não compram. Enquanto isso, os demais vendedores da empresa realizam diariamente várias vendas. E isso está acabando comigo. Não durmo mais e minha raiva se direciona cada vez mais aos outros corretores. Quando falam que conseguiram fechar mais uma venda, parece que estão me provocando. Minha vontade é de pular do pescoço deles. O que há de errado comigo? Aqui precisamos fazer uma observação muito importante. Do mesmo jeito que quando inundamos nossa mente com pensamentos positivos e começamos a colher frutos e mais frutos, atraindo mais e mais benesses, quando estamos no modo negativo, frustrado, pessimista, invejoso, atraímos cada vez mais coisas negativas para a nossa vida. Nossa mente não trabalha sozinha. Ela tem sim um grande poder, mas quem a comanda somos nós. Nós somos o piloto deste avião. Se ele vai pousar em segurança ou se chocar com uma montanha, a responsabilidade é totalmente nossa. Tobias não estava vendendo porque havia desaprendido como vender. A inveja era a causa de sua deficiência financeira e do fracasso das vendas. Após conversas com um amigo, a esposa, a leitura de livros de autores motivacionais e principalmente de uma reflexão interna, honesta e humilde, ele admitiu que realmente sentia inveja das poupudas comissões recebidas pelos seus colegas, o que o deixava também profundamente irado. Tobias então conseguiu enxergar que seu sentimento de inveja era a pior das atitudes a adotar, deixando-o em situação das mais negativas, que enquanto tal situação perdurasse, as riquezas se afastariam dele
ao invés de fluírem para ele. A solução para esse estado devastado em que se encontrava era abençoar todos os seus companheiros, cuja melhor fortuna havia despertado a sua inveja. Sim, era fazer exatamente o contrário. Em vez de ficar com inveja do sucesso de seus colegas, Tobias deveria parabenizá-los e proclamar vitória e mais vitória na vida deles. Mas fazer isso de forma sincera, com o coração aberto. E ele tinha consciência disso, tanto que começou a fazer uma oração de forma convicta e sincera, repetidamente todos os dias. A oração é essa: tenho consciência de que existe uma lei perfeita da oferta e da procura. Em todos os meus negócios, ponho em prática a regra do ouro. Estou em paz comigo mesmo. Tudo o que desejo vender é uma ideia de Deus. Possuo em meu íntimo todos os conhecimentos. Sei instantaneamente tudo de que necessito. Reconheço que tudo o que desejo comprar ou vender representa um intercâmbio de ideias da mente divina comigo. Sei que existe paz, harmonia e satisfação mútuas. O preço está correto, as pessoas são direitas e tudo está em perfeita ordem. Conheço e compreendo a verdade. Sou a consciência de Deus em ação. Todas as ideias de que necessito surgem-me constantemente e em sequência e combinações perfeitas. Recebo com júbilo as ideias divinas e as transmito a meus semelhantes, recebendo em troca as suas ideias. A paz agora me pertence. Não há retardo na mente divina. Aceito aquilo que me está destinado. Que transformação este homem passou quando percebeu que sua postura colérica e invejosa o estava prejudicando. Quando ele adotou o hábito de abençoar, de orar por seus colegas, por seus clientes, ser grato e ter uma verdadeira fé, sua vida mudou. Tobias tornou-se um dos melhores vendedores da corretora em que trabalhava. Além disso, ficou mais amável, gentil, afável, cortês. Sua gentileza e cordialidade eram autênticas. As vendas passaram então a ocorrer com maior frequência. Ele vendeu milhões de reais naquele empreendimento e ainda ganhou o bônus por ter sido o corretor que mais vendeu terrenos naquela oportunidade. Que maravilhoso! Isso faz a gente até se emocionar. Tobias descobriu que abençoando e beneficiando os outros, estava também beneficiando a si próprio, e que dessa forma ficava livre de qualquer complexo de inferioridade. Para finalizar, eu te pergunto: você já sentiu inveja da conquista de alguém? Quando você passeia por suas redes sociais e vê que alguém finalmente conquistou aquele carro, aquela casa, enfim, você sentiu aquele comichão de raiva? Calma, calma. Todos nós, em algum momento em nossas vidas, sentimos isso. Afinal, somos humanos. Mas agora sabemos qual é a vacina para este vírus que se chama inveja. Tomemos a história de Tobias como exemplo. Você está hoje confiante que a prosperidade já chegou em sua vida? Tem praticado os exercícios propostos aqui no canal Realidade Alternativa? Acredita fielmente na lei da atração? Vamos apresentar outra história real e inspiradora para mostrar a você que tudo o que você quiser, você pode ter, pois você merece. O Criador não te criou por acaso. Lembre-se, a vitória está no seu DNA. Então, vamos dar mais um passo a fim de conseguir a tão sonhada prosperidade, a tão sonhada liberdade financeira? A história que trazemos hoje é inspirada em um conto de Joseph Murphy, e entre outros best-sellers,
é autor do livro O Poder do Subconsciente. Nós falamos recentemente desse livro aqui no canal. Foi esse livro que inspirou a americana Cynthia Stafford a ganhar na loteria 112 milhões de dólares, o que equivale a 626 milhões de reais. Se você não viu esse vídeo com essa fantástica história, ele está na descrição. Mas vamos à história inspiradora de hoje. Para isso, eu preciso perguntar para você. Você acreditaria se eu te dissesse que é possível uma pessoa passar a ganhar 10 vezes mais do que ganhava com o poder do subconsciente, mudança de mentalidade e a lei da atração? Foi o que aconteceu com John, um vendedor americano. Ele assistia às palestras semanais de Joseph Murphy regularmente e ouvia seu programa de rádio todos os dias. Na época, ele ganhava por ano 5 mil dólares, o que equivale nos dias atuais a 41 mil dólares. Certa vez, ele disse a Murphy: como eu posso ganhar 50 mil dólares ou 415 mil dólares nos dias atuais em um ano? Estou casado e tenho 3 filhos, e o que eu ganho mal dá para as despesas. Minha mulher também tem de trabalhar para equilibrar o orçamento doméstico. Antes de continuar com a história, pergunto se essa realidade é familiar para você. Eu mesmo já ouvi muitas e muitas pessoas falarem que o salário acaba antes mesmo de cair na conta, que trabalham 8 horas por dia, 6 dias por semana e não sobra nada no final do mês. Ao contrário, falta. E você, não gostaria de ganhar 10 vezes mais do que ganha hoje, como era o do desejo deste vendedor americano? Pois saiba que é possível. Acompanhe só o que aconteceu com ele. A primeira lição que o vendedor aprendeu foi que a resolução para os seus problemas estava em sua mente. A primeira coisa que ele deveria mudar era o padrão mental de riqueza. Ou seja, um padrão mental de riqueza pobre é a primeira barreira para o sucesso. Em outras palavras, seu ponto de partida é a imagem mental. Uma mudança positiva e próspera da imagem mental, não só em relação às suas finanças, mas em tudo. Uma mudança de imagem mental universal. Preste atenção. Assim que você mudar a sua imagem mental universal, por exemplo, que você é grato por tudo que Deus já lhe deu e principalmente vai lhe dar, você precisa transmitir essa imagem mental para o seu subconsciente. Acredite, assim que você se concentrar firmemente na positividade mental de sua vida, pode transmitir para o seu subconsciente e tudo se concretizará. E o vendedor americano? O que será que aconteceu com ele? Ele contou a Murphy o seguinte: pouco depois de ter lhe falado todas as manhãs, durante 3 meses, impus-me o tratamento do espelho. Após fazer a barba, permanecia em frente ao espelho e dizia em voz alta, pausadamente e com um sentimento de convicção: John, você é um sucesso tremendo. Vai ganhar 50 mil dólares. Ou 415 mil dólares nos dias atuais, em um ano. Você é um vendedor excepcional. John ficava repetindo essas palavras todas as manhãs durante 10 ou 12 minutos, sabendo que estava estabelecendo em seu subconsciente uma ideia mental. Essa repetição foi o equivalente a 50 mil dólares, 415 mil dólares nos dias atuais, e que seria bem sucedido, desde que sua mente ficasse psicologicamente impregnada com o objetivo. E então, ele finalizou seu relato. Fui então solicitado a falar em público por ocasião da nossa reunião anual dos vendedores, há aproximadamente 10 semanas, sendo cumprimentado pelo vice-presidente da corporação. Fui a seguir promovido e designado para trabalhar num distrito mais lucrativo, com um salário anual de 10 mil dólares, o equivalente a 83 mil dólares nos dias atuais. No ano passado, entre outras comissões e salário, meus rendimentos ultrapassaram 50 mil dólares. Os
415 mil dólares nos dias atuais. A mente é a verdadeira fonte de riqueza e de todas as riquezas divinas. John conseguiu ganhar 415 mil dólares anuais. Só para se ter uma ideia, isso representa em reais cerca de 2.320.000 reais. Então, você quer ter um salário como o de John? O método está posto em sua frente. Agora é colocá-lo em prática. Lembre-se da citação dele: a mente é a verdadeira fonte de riqueza e de todas as riquezas divinas. Muita gente já experimentou, por menor que seja o episódio, o poder da lei da atração. Se você foi um desses vencedores, escreva nos comentários a sua história. Ela servirá de inspiração e motivação para os demais que estão na trilha do sucesso. Essa foi mais uma história real que demonstra a força das crenças positivas, de acreditar em si mesmo, de acreditar que o universo pode conspirar a seu favor, que o Criador lhe colocou neste mundo para vencer. Se esse vídeo foi útil para você, faça parte da corrente do bem. Compartilhe. O que é a pobreza? Sim, é essa a pergunta. Você algum dia já parou para pensar o que significa a pobreza? E quando pergunto o que é a pobreza, não me refiro só à falta de dinheiro. Não. Uma pessoa pode ter uma fortuna enorme, mas ser pobre por dentro. Pobre de espírito, de atitudes. Pobre nas relações com as pessoas. Enfim, tenho certeza que há pessoas com os bolsos cheios de dinheiro, mas que acordam como a pessoa mais miserável da terra. Alguns se entregam à autopiedade e não assumem suas responsabilidades. Diante de tudo isso, eu afirmo para você: a pobreza é uma doença. Sim, uma doença terrível, que pode até matar. Mas graças a Deus, há cura para essa doença. E não se trata somente de dinheiro, mas de muito mais. Então, você quer saber como curar essa doença chamada pobreza? Fique comigo. Eu sou o jornalista Bruno Monteiro. E está no ar mais um vídeo da série O Caminho para a Sua Riqueza. Quero lhe contar a história de dois irmãos. Estes dois irmãos possuíam muitos milhões de reais. Viviam aquela vida que todo mundo sonha. Construíram a carreira no ramo dos imóveis, mas naquela altura já viviam de juros de suas fortunas e do mercado de ações. Tudo ia maravilhosamente bem, até o ano de 2008. Este ano foi marcado por uma das crises financeiras mais agressivas na economia global, comparada à queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Em resumo, a crise financeira de 2008 ocorreu devido a uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, causada pelo aumento nos valores imobiliários que não foi acompanhado por um aumento da renda da população. Apesar de morarem no Brasil, estes dois irmãos tinham a maioria de seus ativos financeiros nos Estados Unidos. Essa crise teve impacto no mundo todo, mas o país mais afetado foi os Estados Unidos. Empresas faliram, bancos fecharam e teve até gente presa. E qual a ligação dos irmãos com tudo isso? Eles perderam tudo. Sim, perderam praticamente toda a fortuna. Os ativos em imóveis desvalorizavam cada vez mais. As ações das empresas em que eles investiam despencaram.
E para piorar, os irmãos não conseguiram honrar vários compromissos e tiveram inúmeros bens confiscados para o pagamento de credores. Em poucos meses, já não restava praticamente nada. Mas a perda de toda a fortuna para estes dois irmãos não foi a pior coisa que aconteceu. Um deles não aguentou o baque e se suicidou. Agora, o outro irmão, além de ter perdido tudo, de não ter praticamente nada em sua conta bancária, era afetado por uma tragédia familiar. Certa noite, ele acordou de madrugada, foi até o banheiro e se encarou no espelho e pensou: perdi todo o meu dinheiro. Não sou mais rico, sou pobre. A pobreza faz parte da minha vida. Perdi meu irmão. Eu estou muito depressivo e solitário. O que vai ser da minha vida? Lavou o rosto e voltou a dormir. No dia seguinte, essa reflexão ficou na cabeça daquele homem até a hora dele dormir. Ele era um ávido leitor de livros de desenvolvimento pessoal, financeiro, além da Bíblia Sagrada. Era pós-graduado e possuía grande conhecimento não só na área de imóveis, mas como em administração e economia. Então, antes de dormir, este homem foi até o espelho mais uma vez e fez uma nova reflexão. Perdi todo o meu dinheiro. Mas e daí? Eu estou vivo, ao contrário do meu irmão. Tenho boa saúde, sou jovem, tenho 2 mãos e um cérebro. Posso trabalhar. Com os conhecimentos que Deus proporcionou que eu tivesse acesso, vou reconstruir tudo novamente. Essa é uma promessa que faço para mim mesmo. Ontem falei que era pobre. Não, a pobreza não faz parte da minha vida. Sou rico e é a riqueza que faz parte da minha vida. Eu me sinto rico, sou rico. Deus me guiará e ganharei honestamente os milhões que perdi. No dia seguinte, bem cedo, o homem foi a várias imobiliárias se oferecer para ser corretor. Sim, de milionário a vendedor. Ele não se sentiu humilhado. Se sentiu exaltado por ter a oportunidade de reconstruir tudo novamente. Ele utilizou seus conhecimentos, seus contatos, sua habilidade no mercado, vendeu o seu primeiro imóvel, pegou metade da comissão e investiu. A outra foi para sobreviver no dia a dia. Durante um ano, aquele homem vendeu muitos milhões de reais em imóveis. Era disputado pelas corretoras da metrópole onde vivia, mas há algum tempo, uma delas o convidou para ser sócio. Passará mais um tempo e ele comprou a parte do seu sócio. A empresa era somente sua. Aquele homem não somente recuperou seu dinheiro, mas o multiplicou. Hoje é um dos empresários mais ricos na sua área de atuação e um dos mais filantropos. Este homem sabia a cura para essa doença chamada pobreza. Ele conhecia a fundo a lei da atração. Ele sabia que se fixasse sua mente na positividade, Deus lhe concederia aquilo que almejava. Ele fez a sua parte. O universo fez a outra. Esse é o remédio para a pobreza. Se você se sente pobre, pobre financeiramente, pobre de espírito, pobre em todas as áreas de sua vida, faça como esse homem. Vá agora até o espelho e encare você. Olhe nos seus olhos e proclame que você não é pobre, e sim rico, muito rico, e proclame o seu objetivo. Faça isso a partir de hoje. Todos os dias, várias vezes ao dia. A riqueza virá até você. Se este vídeo foi útil para você de alguma maneira, faça parte da corrente do bem e compartilhe ele com outras pessoas que você ama. Esse foi mais um vídeo da série O Caminho para a Sua Riqueza. Até mais! Acesse agora www.cineloteria.com.br